Informo ao Senado Federal e aos senadores e às senadoras que solicitei da Advocacia do Senado Federal um estudo aprofundado com o apoio da Secretaria-Geral da Mesa, também da Consultoria do Senado Federal e também da Advocacia do Senado Federal, do Núcleo de Assessoramento da Mesa do Congresso Nacional. Depois de todos os órgãos do Senado da República, da Casa da Federação, desde o episódio da votação na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, estiveram reunidos até hoje para tratar sobre um questionamento que foi levantado à presidência do Senado Federal e à mesa do Congresso Nacional. Eu recebi a documentação do Núcleo de Assessoramento da Mesa e ele trata especificamente da solicitação que foi feita a partir de um requerimento à presidência do Senado Federal e que logo mais daremos publicidade, que apoiou e embasou a decisão da presidência do Senado Federal. Numa votação simbólica, a apuração dos votos resulta de uma apreciação do presidente a respeito do posicionamento do plenário em face do quórum de presença computado no painel. O presidente observa o comportamento do plenário e proclama o resultado, independentemente de contagem nominal dos votos. É evidente que, nos casos em que seja observada a flagrante maioria contrária, o presidente deve ter o cuidado de observar se ela não constitui mais da metade dos presentes no painel, a fim de proclamar com responsabilidade o resultado correto da votação. Este sempre foi o procedimento adotado neste parlamento. E é assim neste plenário, é assim no plenário do Congresso Nacional e é assim em todas as comissões. Proceder de forma diferente, ignorando-se o quórum da presença constante no painel e computando-se individualmente os votos dos presentes, implica na transformação da votação simbólica em votação nominal. E isso somente é possível com prévia determinação regimental de votação nominal ou com verificação de votação. Neste caso concreto, sustentado pelos autores, 14 parlamentares teriam se manifestado contrariamente os requerimentos postos em votação. Porém, ainda assim, esse número de votos contrários não seria suficiente para a configuração da maioria. Isso porque o quórum de presença no momento, registrado pela Advocacia e pela Secretaria-Geral da Mesa, mostrava no painel e verificado na votação anterior, era de 31 parlamentares. A maioria, com esse quórum, portanto, equivale 16 parlamentares. Desta forma, ainda que se considere que o presidente da CPMI se equivocou na contagem daqueles que se levantaram contra os requerimentos, o número de votantes contrários demonstrado pelos autores não seria suficiente para ganhar a deliberação. Diante deste quadro e considerando o parecer da Advocacia do Senado Federal, cujos argumentos se alinham à presente decisão, esta presidência conclui que a suposta violação das normas regimentais e constitucionais pelo presidente da CPMI e do INSS não se mostra evidente e inequívoca, razão pela qual, em respeito aos precedentes
todos da Casa, não se faz necessário, no presente momento, uma intervenção da presidência da mesa do Congresso Nacional no procedimento adotado na reunião de 26 de fevereiro de 2026. Essa é a decisão. A palavra ao senador líder Randolfo Rodrigues. Presidente, Roma locuta causa finita. Nós recorremos a Vossa Excelência por escrito, nos termos do regimento, a partir de nossa interpretação. Quando Vossa Excelência, na posição de magistrado do Congresso Nacional, se pronuncia, Roma locuta causa finita. A gente age da seguinte forma, presidente: luta para vencer, mas aceita quando se perde. Nenhum de nós vai querer depredar as instalações do Congresso Nacional ou vai querer destruir o Supremo Tribunal Federal, como outros fizeram num famigerado 8 de janeiro passado. A posição de Vossa Excelência baliza. E, presidente, só para deixar claro, nós não queremos obstacularizar investigações. Nós queremos as investigações, todas por inteiro. A quebra do sigilo do filho do ex-presidente, do filho do presidente Lula, a quebra do sigilo do filho do presidente Lula, poderia ser juntada à quebra de sigilo do filho do ex-presidente, que estava entre outros requerimentos que propusemos na CPMI e não foram apreciados. A quebra de sigilo do filho do presidente Lula poderia ser desnecessária, visto que desde janeiro o ministro André Mendonça já tinha feito a quebra. Não havia problema nenhum com as 80 e tantas quebras de sigilo. Elas, inclusive, foram despachadas de imediato pelo presidente da comissão. Não há problema sobre isso. A nossa dúvida era sobre o procedimento. Vossa Excelência uniformiza um entendimento em relação a essa questão. E nós aceitamos o entendimento de Vossa Excelência, porque é assim que deve se comportar em qualquer democracia. Recorrer à violência, esse nunca foi nosso feitio. Quem recorre à violência está do outro lado, está na outra posição. Eu fico feliz, presidente, de ouvir algumas manifestações aqui, de alguns deles, aqui, elogiosas ao senhor, porque alguns deles vivem lhe ofendendo. Aliás, na CPI vive ofendendo o senhor. Presidente, recorte algumas dessas manifestações, guarde. Quem sabe aí o senhor também não vai precisar usar em relação a eles. Porque deles eu só tenho visto violência, agressão e ofensas do pior nível. Nenhuma intenção de fazer investigação séria. Se quisessem, por que não quebraram no mesmo dia, não botaram para apreciar no mesmo requerimento? O requerimento da Clava Forte Bank. Esse bank que se chama Vintec, mas é uma espécie de little bank, banco pequeno, que serviu para lavagem de dinheiro, do Master também, e que está nos esquemas do INSS. Por que não? Por que não quebrar o sigilo da senhora Letícia, relacionada com o senhor Careca, que é a coordenadora do escritório do filho do ex-presidente? Por que não quebrar? Por que não quebrar o sigilo do senhor Zetel? Será porque o senhor Zetel intermediou uma contribuição de 3 milhões de reais para o ex-presidente na campanha dele, e alguns dos próceres deles andaram nos jatinhos, como foi noticiado hoje pela imprensa? Será que foi por isso? A nossa questão, presidente, nunca foi a quebra de sigilo, foi a forma, o modo. Vossa Excelência está perfeito na resposta à questão de ordem, porque Vossa Excelência parte de um parâmetro. O parâmetro é o quórum do presente, 31. É de onde Vossa Excelência parte. E isso uniformiza de agora para diante. Se eles forem prejudicados, espero que possam se comportar com o necessário cavalheirismo. É bom, eu fiz questão de me pronunciar aqui, embora alguns dissessem, não precisa o senhor falar. Não precisa, porque precisa entender no Congresso que entre nós tem que ter respeito entre as posições, que aos recursos só se deve utilizar até a última instância, e quando o recurso for esgotado, está dito qual é a posição. Esses procedimentos que parece-me que eles não sabem, que faz parte do decoro e da ética parlamentar, é bom que seja restabelecido. Por isso, presidente, fiz questão de aqui ficar
cumprimentar Vossa Excelência pela decisão, dizer que Vossa decisão estabelece parâmetros, apelar à direção da CPMI, que não investigue só de um lado, investigue dos outros, bote os outros 20, 22, 23, 25 requerimentos que temos em relação a alguns personagens como esses que citei até agora, e que o procedimento prevaleça o bom senso. Nada disso teria ocorrido, presidente, se o presidente da CPMI tivesse se comportado como Vossa Excelência. O que acontece quando Vossa Excelência tem dúvida sobre o plenário? De ofício, Vossa Excelência determina que seja feita a verificação nominal. Ele poderia ter feito a mesma coisa, mas a intenção não era essa. E por isso, a razão da controvérsia, a razão do impasse. Resolvido agora pela decisão de Vossa Excelência, que nós nos curvamos. Roma locuta causa finita. E é assim que se deve se comportar aqui no Parlamento, sem violência. Não terá recurso à força, nem nenhum de nós vai querer depredar o Congresso Nacional por condição de Vossa Excelência. Nós nos curvamos, reconhecemos e esperamos que nessa CPI, que nós queremos que investigue, custe o que custar, seja quem for, Chico ou Francisco, ela conclua de bom termo, investigando a todos, apreciando todos. Se você quer acompanhar análises completas sobre bastidores da política e do mercado financeiro, com contextualização e responsabilidade na apuração, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Informação bem analisada faz toda a diferença.